Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que você pode adquirir nossas obras pela Boa Nova Editora e pela Candeia, aí no estado de São Paulo, Sul e Sudeste. E aqui no Norte e Nordeste nós temos a Ideia Editora aqui em João Pessoa, www.ideiaeditora.com.br. Se você mora na Grande São Paulo, pode adquirir nossas obras na livraria Sinal Verde, do nosso querido Mário Suriani. E aqui em João Pessoa, na Editora Ideia, com o Magno Nicolau ou com a Ana, ou pelo telefone 083 3222 5986. Ok? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, começando a nossa segunda parte do programa, definindo o que é Torá escrita e Torá oral. São duas informações. A Torá escrita é aquela que Moisés recebeu dos emissários de Deus no Monte Horebe, na planície do Sinai, lá próximo ao Egito, lá no deserto mesmo, lá ali perto daquela planície, depois do Golfo de Acaba. Certo? Então, quando Moisés desce do monte, trazendo aquelas tábuas que representava a Torá escrita, ele criou uma dificuldade muito grande para as pessoas de como entender aquela Torá, como interpretar o que estava escrito. Porque existe uma dificuldade grande quando Moisés, por exemplo, só para dar um exemplo para você, quando Deus diz assim, guarda o dia de sábado, descansa, a palavra Shabat, em hebraico, significa descansar, sentar. O verbo sentar em hebraico, lashevet, é que originou a palavra Shabat. Chev, em hebraico, é sente. Shabat é no sentido de sentado, descansando. Ninguém faz nada. E também vem de Sheva, que é 7, que vem a ser o 7º dia da semana. Então, nada na língua hebraica é fora do racional. As coisas convergem. Tá certo? Então, quando Moisés chega, quando ele diz a Moisés, guarda o dia de sábado, ele não diz como guardar o dia de sábado. Mas o judeu tinha que guardar e ainda hoje guarda. Então ficou, como é que a gente vai guardar? Como é que a gente vai ficar sem comer? Não, faz a comida na sexta. Tudo que for comer no sábado, prepara na sexta, porque no sábado ninguém pode fazer nada, nenhuma atividade, então já está com a comida da sexta pronta. Mas daí existem muitas derivações por interpretações e dificuldades de se entender como praticar o descanso do dia de sábado. Você chega hoje, por exemplo, você não pode acender fogo, você não pode apertar botão. Não poderia, há muito tempo, não podia usar o telefone para não fazer aquele movimento do disco do telefone. Você não pode apertar um botão para o elevador subir nem descer. É tanto que quando você chega em Jerusalém hoje, existe um elevador que chama elevador do Shabat. Ele para em todos os andares para que você não precise apertar nenhum botãozinho daquele para registrar o andar que você vai. Então, começam a surgir dificuldades de entender o que foi que Moisés recebeu, como praticar isso
no dia a dia, como aplicar isso na prática do dia a dia. E por isso, meus irmãos, durante aproximadamente 2.500 anos, os sábios foram estudando, foram interpretando, foram tentando decifrar o código moral que Moisés trouxe, escrito nas tábuas, vamos dizer assim, do que ele chama de Edut, ou nas tábuas do ensinamento que ele traz do Monte Sinai. Esse estudo, feito em reunião, que depois terminou no Conselho dos 70, no Sinédrio, etc., etc., esse estudo, ele culminou com o que se chama de Torá oral. A Torá escrita, Moisés trouxe. A Torá oral foi a interpretação dela passada por papel. Por que eles acharam necessário isso? Porque até a destruição do segundo templo, no ano de 70, por Tito Vespasiano, general romano, comandante romano, não existia Torá oral. Existia interpretação boca a ouvido, mas ficava ali, não podia ser escrito essa interpretação. É tanto que era proibido interpretar e até copiar a interpretação durante muito tempo. A Torá, por exemplo, para ser escrita, ela durou 1000 anos, como está lá nos Salmos, porque primeiro era transmitida oralmente, depois é que foi escrita. E quando ela foi escrita, vem a questão de interpretar. E a sua interpretação, que passou depois que o segundo templo foi destruído no ano de 70, passou a necessidade com a diáspora, a expulsão dos judeus, que não tinha mais Jerusalém, não tinha mais o templo, não tinha mais a reunião deles para o estudo da Torá escrita para fazer a interpretação, eles começaram a construir a Torá oral. Aquilo que era interpretado oralmente pôde ser registrado, anotado e escrito. E esse estudo oral da Torá escrita passou a se chamar Talmud. Então, Talmud é a escrita da interpretação que foi feita da Torá recebida por Moisés. Eu espero que tenha ficado mais ou menos compreendido entre vocês a diferença de Torá escrita e Torá oral. Que a Torá oral não podia escrever, só foi permitido, decidido isso, depois da destruição do segundo templo, no ano de 70, porque os judeus se espalhou e iriam se perder essa interpretação. Ok? Então você tem essa Torá oral, veja bem, o que é que a gente pode deduzir? No tempo de Jesus ela não existia. Existia o conhecimento de que as pessoas se reuniam para interpretar. E Jesus, aí agora é que vem o assunto que nós estamos introduzindo para vocês, e Jesus tinha conhecimento de tudo isso. E Mateus apresenta Jesus como se fosse o novo Moisés. Moisés recebe a Torá escrita no Monte Sinai, Jesus vem e interpreta essa Torá no Monte das Bem-aventuranças. Então, o Sermão do Monte é uma interpretação oral feita por Jesus sobre o que estava escrito na Torá de Moisés. E sobre a interpretação que vinha sendo dado até a época dele. Porque o Talmud tem 72 tratados escritos. Tem ele para vender completo. Eu não estou ganhando nada por isso. Mas quem tiver interesse, na Sefer, na Conselheiro Brotero, lá em São Paulo, tem uma livraria judaica muito boa. Eu compro muita coisa lá. Chama Sefer, do Jairo Friedman, aquele que fez uma tradução da Torá para o português. E lá tem um Talmud completo, com 72 tratados. Custa R$10.000. Quem quiser comprar, vá lá e adquira. Então,
significa que no tempo de Jesus não tinha Talmud. É por isso que você vê quando Jesus sobe ao monte, nós vamos falar disso, ele, como se fora um novo Moisés, ele começa, se você analisar como é que Jesus trabalha nesse seu projeto, você vai ver que ele vai começar. Quando nós começarmos a falar das bem-aventuranças, você vai entender que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Não matarás. Então, existia uma interpretação oral do não matarás lá em Moisés, que Jesus não concorda com ela, ou se concorda, aperfeiçoa, porque ele diz assim: não penseis ou nem não julgueis que eu vim destruir a Torá nem os profetas. Eu não vim destruir, eu vim dar cumprimento, eu vim esclarecer. E aí Jesus transforma o olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, que está lá na Torá escrita, em um tratado de amor, de compreensão, de perdão, de entendimento e de luz. Veja que o que Jesus escreve, o que ele interpreta do que está escrito lá, o olho por olho, dente por dente, ele troca por um belo discurso de perdão e de amor. Então, é isso que nós vamos estudar no próximo programa e em outros, esse discurso interpretativo de Jesus sobre o que Moisés trouxe na Torá escrita. Agora, uma pergunta. O Talmud só ficou pronto 500 anos depois que Jesus passou entre nós. Só que no Talmud tem muitas interpretações que Jesus fez quando ele passou entre nós, antes mesmo dele ser concluído. Quem copiou quem? Eu deixo só essa pergunta no ar. Não estou aqui criando polêmica, estou levantando um ponto que me veio durante o estudo. É lógico que no tempo de Jesus muita coisa já existia, mas muita coisa que tem no Talmud ele ensinou, inclusive muitas parábolas dele, ele extraiu do Talmud, daquela interpretação oral que existia naquela época. Mas ele fez isso antes de aquele se tornar escrito. Então, aqui nós terminamos, por não ter mais tempo, mas convidamos você para continuar conosco em alguns programas, estudando e analisando a importância desse discurso interpretativo de Jesus, que na verdade eu considero o Sermão do Monte um novo Talmud, ou um discurso talmúdico feito por Jesus sobre a Torá escrita de Moisés. Fiquem com ele, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muita paz para você.